Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa ideia bem intrigante. Como a sociedade, muitas vezes sem que a gente perceba, acaba moldando quem nós somos. A ideia é pegar esses conceitos complexos e deixar tudo bem mais claro e direto. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. A gente vai começar com uma história que aconteceu numa conferência. Uma história que já dá o tom de tudo. Depois, vamos tentar enxergar aquelas regras sociais que ninguém escreve, mas todo mundo segue. E como é que a gente aprende isso? Pela imitação. Qual é o efeito disso na nossa cabeça? É como se o mundo fosse um espelho. E, para fechar, vamos pegar um exemplo concreto e nos perguntar: o que afinal define o que é ser uma mulher? Ok, vamos começar então. E nada melhor do que uma história para colocar todo mundo na mesma página. Essa aqui é da autora Frances Gray. E olha, ela é a base para tudo que a gente vai discutir. Em uma conferência acadêmica, a Gray percebeu uma coisa. Apesar de ter um monte de mulheres super inteligentes ali, os palestrantes principais, eram quase todos homens brancos de classe média. E o mais curioso é que eles pareciam nem notar o lugar de privilégio que ocupavam. E o pior é que não foi um incidente isolado, sabe? Era um padrão que se repetia. Uma estrutura invisível onde certas vozes simplesmente valem mais. Outras são tratadas como, deixa pra lá. E aí fica a grande pergunta, né? Por que essas hierarquias, que não estão escritas em lugar nenhum, continuam existindo? Mesmo quando, aparentemente, ninguém quer que elas existam. Certo, agora essa dinâmica não fica restrita a uma conferência. Na verdade, ela é a base da nossa sociedade. Vamos ver como isso se expande para uma escala bem maior. Aquela conferência, por exemplo, era um coletivo pequeno, um grupinho com suas próprias regras. Mas a verdade é que todos nós vivemos dentro de vários coletivos ao mesmo tempo que se sobrepõem. Nossa família, nosso país, nossa profissão. Tá, mas se as regras não estão escritas, como é que os coletivos fazem todo mundo seguir? A resposta está num conceito-chave do sociólogo Pierre Bourdieu, o hábitos. E o que é mais incrível no hábitos é que ele opera por baixo dos panos. A gente não vê ele agindo. As regras que ele impõe parecem naturais, parecem senso comum. E é por isso que a gente acaba reproduzindo o sistema sem nem se dar conta. A gente acha que está só vivendo. Bom, se essas são as regras do jogo, como é que a gente aprende a jogar? A resposta, pasmem, vem de uma ideia que tem mais de 2000 anos. O filósofo Platão deu um nome para esse processo: mimese, que nada mais é do que imitação. E para ele, isso era algo poderosíssimo, capaz de moldar não só o caráter de uma pessoa, mas a alma de uma cidade inteira. Só que o Platão, lá na sua época, era bem específico sobre o que deveria e o que não deveria ser imitado. Ele dizia que os homens tinham que copiar modelos de razão, de ordem, e evitar imitar as mulheres, que ele via como sendo governadas pelo desejo, pelo caos. Para ele, a imitação era quase um passatempo, sabe? Não era uma coisa séria. Por quê? Porque ele via a imitação como uma cópia da cópia, algo que está a 3 passos de distância da verdade real das coisas. Ok, então a gente já viu as estruturas sociais, o tal do coletivo. Já vimos o mecanismo de aprendizado, a imitação. Mas e como a gente sente isso? Qual é a experiência psicológica de viver nesse sistema? Pensa assim, é como estar preso numa casa de espelhos. Para todo lado que se olha, tem um reflexo. O seu, o dos outros, tudo se multiplicando ao infinito. No meio dessa confusão de imagens, quem é a pessoa de verdade? É uma analogia muito forte, né? E essa ideia fica ainda mais clara com o antigo mito de Narciso. A história conta que o lugar era tão perfeito, tão intocado e tão estranho para ele, sem nenhum outro objeto ou pessoa para dar um contexto, que ele olhou para a água e simplesmente não reconheceu o próprio rosto. Ele viu um estranho. E aqui está o ponto central da história. Sem ter um outro, uma referência externa que ele pudesse reconhecer, Narciso não conseguiu montar uma imagem de si mesmo. Ele ficou preso, paralisado, apaixonado por uma imagem que ele não sabia que era sua. Isso tudo nos joga no meio de um grande desafio. Se a nossa identidade é sempre um reflexo do coletivo, como é que a gente consegue definir um grupo, por exemplo, mulher, sem cair numa armadilha, numa definição que a aprisiona? Durante séculos, a resposta para isso foi uma coisa chamada essencialismo. Basicamente, a ideia de que para ser mulher era preciso ter uma essência, um conjunto de características fixas que não mudam nunca. Mas claro, essa é uma visão super rígida e que acaba excluindo muita gente. É por isso que uma ideia mais moderna, do filósofo Hilary Putnam, ajuda tanto a gente a pensar nisso de outra forma. Para Putnam, a palavra estereótipo não tem aquela carga negativa que a gente costuma dar. Não é sobre um preconceito maldoso.
É, na verdade, um ponto de partida, uma ideia geral compartilhada que permite que a gente se comunique. Funciona assim, ó. O estereótipo, tigres são listrados, é o que nos permite começar uma conversa sobre tigres. É a nossa base comum. Mas isso não quer dizer que um tigre albino, que não tem listras, deixe de ser um tigre, percebe? O conceito cria um significado compartilhado, mas ainda deixa espaço para diferença, para individualidade. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a gente é constantemente moldado por esses espelhos sociais, por esses coletivos, como é que a gente consegue ser de fato a gente mesmo? Entender essas forças invisíveis? Bom, esse é o primeiro passo. Mas o desafio de construir uma identidade autêntica dentro desse salão de espelhos, esse desafio continua para todos nós.